Nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre o meu livro A Umbanda e a Radiestesia, um guia prático para o dia a dia. Essa capa eu fiz junto com o design gráfico Bruno Stacchio, de Brasília. O trabalho do livro também foi ele que montou. A Umbanda e a Radiestesia é um guia prático e seguro para você que já conhece a religião brasileira de Umbanda ou deseja conhecer e utilizá-la como a prática da radiestesia em metodologia com mais de 100 gráficos sobre as 7 linhas, os falangeiros, os orixás que cultuamos na Umbanda. Salve as 7 linhas de Umbanda, salve os nossos orixás. Então aqui, depois nós vamos estudar ele detalhadamente. Eu vou fazer só essa primeira parte da dedicatória. Aqui tem a ficha catalográfica, ele foi catalogado como Umbanda, religião afro-brasileira, radiestesia, Umbanda, rituais, etc. Ao senhor ou à senhora que adquiriu o meu livro, minha alma está agradecida e todas as estrelas brilharão em sua vida. Saúde e paz são os votos do autor. Eu vou fazer só a leitura e comentário da dedicatória. Aos meus queridos ancestrais, que são a razão por estarmos em mais uma jornada na Terra, e por toda a dedicação em um tempo que não podemos mensurar. Dedico esse trabalho à minha família original, pai, mãe, irmãos, todos os seus familiares, e à minha família atual, querida esposa e querido filho. Aos médios e amigos da Casa de Caridade Pai Jerônimo Gumegê, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, que com carinho estão juntos nessa caminhada. Então, nós temos aqui, eu vou terminar de ler esse pedacinho e vou comentar. Também a todos os orixás, mentores, guias, falangeiros e antepassados dessa casa de Umbanda, por toda a proteção, amor e ajuda que tem nos dado nesses 15 anos de dedicação. Então, essa casa aqui, esse espaço que eu estou gravando, tem 15 anos. 14 anos nesse espaço atual e 1 ano que nós ficamos num espaço alugado num bairro próximo desse aqui. É importante eu enfatizar a luta nossa, a dedicação, hoje continua, mas nós tivemos um momento assim, de muita dedicação, porque nós compramos um terreno num bairro bom, levamos 12 anos pagando as prestações desse terreno, chegamos um momento que tinham 3 pessoas que assumiram as prestações. No último ano, foram 12 anos de prestações. No último ano, nós já estávamos pagando R$ 1.700 só de prestação. Nós estávamos também, durante a obra, financiamos a obra, financiamos a mão de obra, o material. Algumas pessoas, poucas pessoas, deram contribuições e fizeram a ampliação desta casa, esse local que eu estou fazendo esse vídeo, que eu gravo esse vídeo, que eu faço a parte de radiestesia terapêutica, foi ampliado depois, teve poucas pessoas que ajudaram nessa parte, fazendo essa ampliação. Então, eu enfatizo isso, porque eu espero que as pessoas que são frequentadores dessa casa, que valorizem a história dessa casa. Eu não vou carregar a parte material, eu não vou levar comigo esse espaço, eu não sou dono desse espaço juridicamente. Então, isso aqui é uma entidade, Casa de Caridade Pai Jerônimo Gumegê. Então, nada daqui eu levo a não ser a parte essencial, a parte extrafísica, a parte espiritual. O tudo que eu me dedico e tudo que eu aprendi e continuo aprendendo a cada dia com esse trabalho. Como médium, como dirigente espiritual, como terapeuta, como radiestesista. Então, é importante enfatizar essa parte, porque quem vem aqui uma vez, quem conhece a casa,
E assim, nós quando também vamos a uma outra casa, nós não damos atenção à história daquela casa. Então valorizem, ajudem, se dediquem. Nós só damos aquilo que nós temos. Nós só podemos doar aquilo que nós temos dentro dos nossos corações. Não posso esquecer de homenagear, por meio deste trabalho, a sacerdotisa de Umbanda, Filadélfia Cunha Carvalho, Mãe Noca, ou mais conhecida como Vovó Noca ou Mãe Noca. Minha bisavó materna, que em Macaé, em 1930, fundou o Centro Espírita Gunhara, na cidade de Macaé, Rio de Janeiro, preparando inúmeros filhos e filhas de Umbanda para darem continuidade à nossa religião na querida Princesinha do Atlântico, em diferentes lugares do planeta. Quem não é de Macaé e vai ver esse vídeo em algum momento, nossa cidade também é conhecida como Princesinha do Atlântico. Vou falar rapidamente um pouquinho do que eu tenho conhecimento, do que a minha mãe fala sobre a vovó Noca. Então, ela foi uma das primeiras sacerdotisas a ter um terreiro de Umbanda aberto em Macaé. Segundo o que eu consegui apurar, é de 1930. Mas ela antes já trabalhava no sobrado, no casario, em Macaé, que minha mãe morou com eles, as irmãs, os irmãos moravam com eles. No cruzamento da Rua Tenente Coronel Amado com a JCOP, que aqui ainda existe em Macaé essa casa. A minha mãe conta história, aquelas moças, as irmãs delas, os irmãos delas saíam para estudar e eram chamadas de macumbeira. Então a vovó Noca começou ali e depois conseguiu esse terreno, foi construído esse espaço. Esse centro Gunhara, Centro Espírita Gunhara, ainda existe em Macaé, ainda funciona em Macaé. A vovó Noca deixou inúmeros filhos que ao longo dos anos foram montando seus terreiros, suas tendas, suas casas, seus centros espíritas. Muitos não quiseram ter esse compromisso e continuaram como médiuns, tanto na casa dela como em inúmeros terreiros. Né? Sabemos que são muitos filhos, são muitos terreiros no nosso estado, no nosso Brasil, fora do nosso país. Também temos terreiros de Umbanda no Japão, na Europa, nas Américas, na América do Sul, na América do Norte. Nós temos muitos. Mas eu vou, com mais tempo, pesquisar mais sobre ela, sobre o Centro Gunhara. Se eu conseguir ter documentação, ter histórico sobre ela, sobre a fundação, sobre os filhos, entrevistas, eu vou futuramente, se for possível, escrever alguma coisa sobre o Centro Gunhara, sobre a Umbanda em Macaé e sobre a vovó Noca. Mas é um prazer ter conhecido ela, ter conhecido a casa dela, que hoje mora um tio, irmão da minha mãe, que foi criado por ela também. Eu lembro do quarto, o quarto dela com o gongá dela, a caminha dela. Eu lembro dos passes dela dentro da casa dela, a bênção que a mãe da gente ensinou a gente pedir a benção a ela, o galinho de arruda que ela nos benzia, fazia os benzimentos, os quebrantos, né? O Centro Gunhara, eu tenho muito assim a memória sobre as giras de Preto Velho, a imagem do caboclo que já teve lá na casa da minha mãe, na Coronel Amado, aquela imagem enorme de um problema que houve no centro. O avô tirou a imagem, levou para lá um caboclo, seu Tupiniquim, deve ter sido o seu Tupiniquim, Tupiara, deve ser o Tupiniquim, caboclo imenso, bonito, de tamanho natural. Eu lembro das festas de São Cosme, São Damião do a festa concorrida, muitos filhos trabalhando, muitas crianças, uma fila enorme na frente, na calçada, para entrar aos pouquinhos, os saquinhos,
dos doces que eram doces, na maioria feitos em casa. As cocadas, pé de moleque eram feitos em casa, as balas, né? Muito bom. Continuando, para a gente fazer esse primeiro vídeo. Ao Baba Bemi, que é um ancestral ilustre, que eu tive a iniciação no culto nigeriano de Baba e Bumbum. E esse ano, graças aos amigos da casa, graças ao trabalho que foi feito, eu consegui transferir, fazer um quartinho para ele aqui nos fundos do terreiro, e transferir o assentamento e o ancestral ilustre. Pai Jerônimo é o mentor, hoje é o mentor espiritual desta casa, o primeiro preto velho que veio dar passagem, trabalhar comigo. Foi ele que deu as dicas de como iniciar a nossa casa. Hoje a gente tenta fazer parecido, mas sempre respeitando o que ele nos ensinou. Nós temos um caderno, um livro de anotações, desde de 15 anos atrás, quando nós começamos numa casa alugada. Tudo que ele falava era anotado, o que foi falado foi anotado. Ele é o mentor espiritual da nossa casa, ele continua nos orientando, tanto que nas nossas orações de início do nosso trabalho, a gente fala, depois de falarmos de todos os falangeiros, orixás da casa, Pai Jerônimo, mentor espiritual desta casa e ancestral ilustre desta família. Ogumegê, que é meu pai Ogum, Ogunhê, que nos abençoe, que nos proteja. Por isso que o nome da nossa casa tem Casa de Caridade Pai Jerônimo Ogumegê. Nós estamos sempre agradecidos por tudo. Que o universo sagrado ilumine nossas vidas e famílias. Eu vou fazer o estudo deste livro, vou tentar fazer com pequenos vídeos, porque ele é muito extenso, muito grande. A gente vai estudar a Umbanda, a radiestesia, os gráficos e como trabalhar com os gráficos. E já estou para montar a segunda turma do curso A Umbanda e a Radiestesia, um guia prático para o dia a dia, mas dessa forma online, com 1h30 de estudo, a princípio sem término, 2 ou 3 meses, uma vez ou 2 vezes na semana. Mas quem tiver já interessado pode entrar em contato pelo celular Zap 22 99898 1478, que nós vamos já começar a elaborar com calma. Vai ser um curso mais prático do que foi presencial, que nós tivemos aqui 3 finais de semana, com almoço, café da manhã, almoço, café. Foi muito bom, mas agora ele vai ser um pouco mais dinâmico. Eu desejo saúde, paz, vida longa para todos nós. Axé.